A todos, eu quero desejar as boas-vindas a todos que estão entrando neste canal. Primeiramente, eu quero me apresentar como sendo amiga, dizer o porquê que eu criei este canal hoje. Bom, há muito tempo atrás, desde muito pequena, eu sempre ouvia que eu deveria criar um diário, alguma coisa assim, e no futuro escrever um livro baseado nas minhas histórias. Acho que isso hoje em dia já é mais complicado por conta das pessoas estarem lendo muito menos, né, do que era antigamente. Antes as pessoas liam muito mais, né, tinham menos acesso a tantas informações, né, então elas tinham que buscar em livros, buscar em conhecimento de outras formas. Me perdoem, né, pelo barulho de cachorro latindo, eu tenho um vizinho que tem 3 cachorros e eles não prendem os cachorros, muito pelo contrário, os cachorros latem desde de manhã, muitas vezes até a noite. Bom, por que que eu vim até aqui, né? Devido a essas histórias, a esses fatos, nessas sugestões de pessoas que falaram para que eu viesse escrever um livro, eu pensei muito. Em primeiro lugar, eu não teria dinheiro suficiente para poder bancar uma quantidade de livros e também teria que, além de escrever, correr atrás de pessoas que, né, de editoras que fossem ter o interesse de publicar, entre outras coisas. Hoje em dia tem essa ferramenta do YouTube que é ótima, eu já vi várias coisas, vários canais, eu sou inscrita em vários canais que ajudam muito em várias situações da minha vida, tanto no sentido de pesquisas, para estar conhecendo várias coisas, quanto também para autoajuda. E por que eu foco tanto nisso, né, agora? E vou continuar focando nesse assunto de autoajuda. Porque muitas vezes a gente tem vergonha, né, de falar para as pessoas o que a gente passa, seja em casa, seja aqui dentro da mente, dentro do coração, com família, com amigos, situações que causaram traumas, e muitas outras coisas, né? Então, por isso que eu tô aqui hoje. Bom, eu não sou a mensagem, eu sou apenas a mensageira. A mensagem é realmente de superação, né? Usando as minhas experiências próprias, as minhas experiências pessoais, como base para as conclusões que eu tirei, que eu tenho tirado, né, de tudo que eu já passei, que eu tenho passado na minha vida, né? E eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que as coisas que eu falar aqui realmente possa ajudar outras pessoas. Desde criança, eu passei por muitas situações muito pesadas, né? E as quais me geraram muito trauma, eu nunca tive condições de ir em psicólogo, e quando eu tive, infelizmente, minha genitora não levou, muito pelo contrário. E no decorrer do tempo eu quero falar bastante sobre esses assuntos, porque muitas vezes as pessoas passam por traumas e elas não têm dinheiro para fazer uma terapia, e não tem com quem conversar, em quem confiar, não sabe exatamente onde buscar ajuda. Embora hoje em dia hajam vários recursos, mas muitas pessoas estão limitadas ainda, né? Principalmente no país onde nós vivemos, né? Aqui no Brasil, no caso. Então, assim, eu não sou a mensagem, eu sou somente a mensageira, somente isso, uma pessoa que quer realmente, através das próprias experiências, ajudar outras pessoas. Quanto mais pessoas eu ajudar, melhor. Porém, se eu ajudar pelo menos uma, já tá de bom tamanho, já vou ficar imensamente feliz. Eu venho de uma família desestruturada e eu não sabia o meu lugar neste mundo, né? E devido a tantas coisas que têm acontecido, eu tenho percebido hoje que eu realmente estou em construção. Eu tenho muito o que agradecer, porque eu passei por tantas coisas, desde abusos sexuais,
traumas na família, assim, no sentido de ver pai, mãe brigando, inclusive de faca. Tive que conviver com o alcoolismo dentro de casa, tive que conviver com uma genitora que traía o meu pai, tive que passar por muitas e muitas e muitas situações que eu pretendo colocar aqui, não só as situações, mas também os sentimentos gerados e as coisas que eu fiz, tanto de errado, entre aspas, quanto certo também, entre aspas, por ter vivido todas essas situações, né? Exatamente porque eu acredito que tem muitas pessoas que vivem ou viveram situações semelhantes e não sabem com quem conversar, como falar de alguns assuntos que são extremamente delicados, extremamente íntimos, pessoais, e as pessoas muitas vezes só vão julgar como errado, assim como eu julguei muitas vezes, né? Devido às minhas crenças limitantes, as poucas coisas que me ensinaram muitas coisas erradas. E eu acreditava realmente que as coisas que eu ouvia em casa eram as coisas certas e não eram. Muitas delas não eram. Desde pequenininha eu sempre me senti muito sozinha, eu não tinha brinquedo, eu não tinha com quem conversar, muitas vezes, mesmo dentro de casa eu não poderia conversar com ninguém, né? Meu irmão, 12 anos mais velho do que eu, e a única coisa que ele sentia realmente era raiva, inveja, se sentia com ciúme, né? Quando eu nasci, assim, e o fato de eu ter uma mãe que eu não acredito que tenha amor no coração. E por que eu falo isso, né? Demorou muito tempo para eu entender que minha mãe tem alguma patologia. Eu não sou médica, eu não estou aqui para diagnosticar ninguém, nem mesmo a mim mesma, quanto mais outras pessoas. Porém, devido a pesquisar muito, eu pude entender que ela tem traços narcisistas. Inclusive, eu cheguei a passar uma vez num psicólogo gratuito que ele falou para mim, né, devido aos alguns relatos que eu fiz para ele, ele falou para mim: você já pensou na possibilidade da tua mãe não gostar de você? Você já pensou na possibilidade da sua mãe ser narcisista e não sentir amor por você? E quando ele me falou isso, eu senti uma tristeza muito grande dentro do meu coração, porque não era o que eu estava esperando ouvir. Eu esperava ouvir que eu estava errada e que eu poderia fazer alguma coisa para transformar, para mudar toda a situação que eu vivia, né? Toda aquela situação agoniante, toda aquela situação de tristeza, de sofrimento que eu vivia. E, no entanto, devido a ele ter falado isso, eu passei a pensar muito. Eu parei de ir nele, né? Só fui 2 vezes, né? Em 2 consultas. Mas para mim foi um baque, assim, né? Ter escutado isso de um profissional e, no entanto, ele estava muito certo. Até então é o que eu acredito. E voltando ao assunto, eu não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para diagnosticar ninguém, muito pelo contrário. Se eu puder ser uma luz, nem que seja pequenininha, lá no fim do túnel, para ajudar as pessoas que estão passando por situações que eu passei e que eu ainda passo, já vai estar valendo a pena toda essa situação, já que já me indicaram tantas vezes, né, me falaram, sugeriram tantas vezes para escrever livro e tudo mais, contando a minha história, né? Então, assim, como eu venho de uma família totalmente desestruturada, onde eu acredito que não houve amor materno, não teve amor familiar, eu não fui recebida por essa família com amor, muito pelo contrário, sempre foi muita rejeição, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, muitas questões que até hoje eu tenho, questões que muitas vezes eu me pego, sabe, querendo entender. Só que a única resposta é a seguinte, né? As pessoas possuem transtornos psicológicos, psiquiátricos, mentais, espirituais, e muitas vezes essas pessoas fazem parte da nossa família. Isso é muito ruim da gente admitir. Eu mesma admiti uma situação dessa muito dolorosa, levando em conta que a gente
A gente sempre acredita que as coisas vão acontecer na casa de outras pessoas, mas não na nossa. É que nem quando alguém tem um filho drogado. Acredita que o filho dos outros são responsáveis por levar o nosso filho para droga, os outros são errados e, sabe, e na nossa casa, na nossa família, muitas coisas não vão acontecer, só que acontecem. Temos muitos exemplos sobre isso. Um deles é o fato de que quem muitas vezes abusam das crianças, tô falando sexualmente, são os próprios parentes. Muitas vezes são pais, são irmãos, são tios, primos ou simplesmente amigos bem próximos da família. E essas pessoas são pessoas que a gente não diz que faria uma coisa dessa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o psicopata, o narcisista, o doente, né, psicológico, psiquiátrico, tá ali do nosso lado, a gente nem sabe que a pessoa tem um transtorno. Muitas vezes é um assassino e a gente nem sabe, né? Muitas vezes tá ali do nosso lado, convivendo conosco. Tá aí o exemplo de tantos homens que convivem com suas mulheres e mulheres que convivem com seus maridos e do nada a pessoa começa a demonstrar atitudes totalmente diferentes daquelas que se apresentaram quando se conheceram e acabam cometendo até mesmo um homicídio, não é assim que muitas vezes acontece? Se ligar o noticiário todos os dias, a gente vai ver essa história se repetindo muitas e muitas vezes diariamente. E não é só aqui no Brasil, isso daí acontece no mundo todo, até mesmo naqueles países mais calmos que a gente fala, nossa, país de primeiro mundo, país maravilhoso, isso e aquilo, só que também existem pessoas com problemas psicológicos, psiquiátricos, não é verdade? Não tô aqui para ficar julgando e também não vou ficar exemplificando os países que isso acontece, basta perguntar no Google, aqui no YouTube mesmo, que a gente vai ter essas informações, não é verdade? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso redor e também muito cuidado conosco, porque também não estamos livres de desenvolvermos problemas, né, patologias, né, problemas psiquiátricos, psicológicos devido a traumas, a situações e várias outras coisas, não é verdade? Então, assim, esse é o motivo de eu estar aqui hoje. Eu espero de verdade que eu consiga ajudar o máximo de pessoas possível e principalmente me ajudar. Esse é o maior intuito, eu me ajudando também. Isso vai ser muito gratificante já, porque a partir do momento que eu estou falando, os meus ouvidos são os mais próximos, ou seja, são os mais próximos da minha boca, ou seja, eu sou a primeira pessoa que vai estar ouvindo. Então, certamente eu vou estar aprendendo muito mais do que se eu simplesmente ficar só refletindo. Então, vai ser muito bom para mim também. E como eu disse, se eu ajudar pelo menos uma pessoa a sair do abismo, das questões, das culpas, dos traumas, isso daí já vai ter valido muito a pena estar fazendo este canal. E é por isso que eu tô aqui hoje. Bom, o porquê da máscara. Eu não tenho a mínima pretensão, a mínima vontade que seja de me tornar uma pessoa famosa, de me tornar uma pessoa que não pode nem sequer ir ali na esquina porque alguém vai falar, te conheço da internet, ou eu tá fazendo algumas outras coisas e as pessoas falarem assim, eu te conheço. Eu não tenho a mínima vontade de me tornar uma pessoa famosa, não tô aqui pra me tornar famosa, eu tô aqui realmente pra me autoconhecer e ajudar outras pessoas a se conhecerem, se for possível, né, através das minhas experiências, através das dúvidas, das questões, das descobertas e essas coisas todas, entendeu? Então, por isso que eu uso máscara, eu não quero revelar minha identidade, gostaria que fosse preservada, sim, porém, se alguém realmente quiser me conhecer, eu vou ter o maior prazer em mostrar, mas assim, vai ser algo pessoal, não quero realmente me tornar alguém famosa, eu só quero ter este canal aqui para poder me ajudar e ajudar outras pessoas, se possível, ok? Então é isso. Eu desejo do fundo do meu coração que todos estejam bem, todos fiquem bem, que
curtam este canal, vai ter sempre bastante conteúdos abordando vários assuntos, às vezes engraçados, às vezes assuntos bem delicados, na maioria das vezes vai ser delicado, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de levar as coisas pelo melhor lado possível, que é o lado bom. Então, assim, muitas vezes eu posso até fazer alguma brincadeira, espero que todos entendam, que respeitem. Se isso não é o que você estava procurando, por favor, não precisa criticar, não precisa detonar, cancelar, muito pelo contrário, né? Desejo o melhor. Desejo o melhor porque o melhor vai voltar para você, né? Todas as vezes que eu desejei o pior também voltava para mim. Quando eu desejo o melhor também volta para mim. Então eu desejo o melhor para cada um de vocês que estão assistindo. Se é possível, né, eu peço aí de coração, né, clica aqui embaixo, né, no joinha, se inscreve no canal, vê os próximos vídeos, né, comenta, coloque dúvidas, né, conforme for tendo os próximos vídeos, coloquem as dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder, falar bastante da minha vida para vocês e ouvir a de vocês também. Muita paz para cada um de nós. Tamo junto.